bem rápido, porque eu tenho coisa para pontuar em cada canção, mas dá para a gente falar inicialmente ali sobre o disco, as impressões gerais. Acho que é legal tu falar a tua impressão, por exemplo, tu não conheceu o disco, né, cara? Sim. E tu viu. E aí tem um monte de coisas legais para falar sobre esse álbum, né, cara? Um monte de coisas legais. Então vamos lá. Maravilha, vamos lá. Tá gravando. 3, 2, 1. Salve, salve, senhoras e senhores, meu jovem, minha jovem, meninos e meninas, rapaziada em geral, eu sou o Sal, mais uma não live, gravação aqui no canal Pitadas do Sal. Como todos sabem que entraram no vídeo ontem aguardando pela live, tivemos um probleminha técnico, não conseguimos realizar a live, mas estamos aqui cumprindo o compromisso com vocês de falar sobre Shadows in the Night, de Bob Dylan, 10 anos de seu lançamento, completados no dia 3 de fevereiro passado, né? Obviamente, o Dylan lançou em 2015, então, e esse cara que reinventou a música folk resolveu gravar um álbum inteiro, né? Com canções ali imortalizadas por Frank Sinatra, só isso, o The Voice, né? Parece estranho, parece, mas o resultado é incrível. Confesso que eu não tinha ouvido o álbum ainda. Fiz aqui o exercício, né, o dever de casa, ouvi o álbum no final de semana inteiro para fazer esse papo aqui com vocês e me surpreendi muito positivamente. O álbum é sensacional. Se vocês já conheciam esse disco, curtem Bob Dylan nessa pegada de crooner, comentem aí que essa live, ó, tô tão acostumado a ficar com a live que esse papo aqui tá gravado e a gente quer saber a opinião de vocês. E para celebrar esses 10 anos de lançamentos, óbvio que eu estou aqui com meu querido amigo, co-host do podcast Quando o Som Bate no Peito, Márcio Green. Seja muito bem-vindo, meu querido. Aí, Sal, em primeiro lugar, desculpe, né, Na verdade, o problema técnico veio da minha parte, né? Mas é o que a itinerância nos causa, né? Porque eu estou sempre entre cidades, movimentação e, eventualmente, não estou na minha casa, como agora estou na casa da minha mãe, Santa Maria, que também é minha casa, né? Estou voltando a residir de forma fixa também em Santa Maria agora, mas eu, como tu bem sabe, eu estou sempre por aqui, e esse problema técnico realmente foi pontual ontem, mas estamos aqui para falar desse disco que eu gosto demais. É isso. Cara, eu acho que o Shadows in the Night, essa surpresa que tu teve com o disco, foi uma surpresa que muitos tiveram. Porque muitas pessoas imaginaram, pô, o Bob Dylan gravando. Nós temos o The Voice, e nós temos um homem que é criticado por supostamente não ter uma voz como um cantor tradicional, né? Isso na verdade, passa por mais uma daquelas chamadas reinvenções do Dylan, né? De encontrar uma voz que, na época, ele tinha 73 anos, um cara que geralmente sempre, vamos dizer assim, se autoprovocou artisticamente, né? Esse disco foi gravado no estúdio da Capitol, em Los Angeles, um local que tinha capacidade para 50 músicos, que é como se gravava. O Sinatra gravou muitos seus discos, né? Esse estúdio, inclusive, pertencia a esse, vamos dizer assim, esse mesmo local onde o Sinatra gravou, só que o estúdio B, onde o Dylan gravou, é um espaço menor, né? Mas no mesmo prédio, como eu disse, onde o Sinatra fez uma série de clássicos, né? E o disco foi gravado, Sal, sem overdub. Para quem não sabe, o Dylan, por exemplo, não gosta de overdub, detesta fone de ouvido. Então, o negócio dele é gravar ao vivo, com os músicos em volta dele. Esse disco foi gravado com a mesma banda que ele levava para a estrada naquela época, que tinha o Tony Garnier no baixo, que tocou muitas vezes baixo acústico também, né? O Stu Kimball e o Charlie Sexton nas guitarras e violões, o Donny Harold no pedal steel, o George Wecelli na percussão. Inclusive, a bateria no disco ela é muito sutil, tem um clima. A gente às vezes não ouve, inclusive, a não ser toques nos pratos, no cimbal, ou seja, não é a bateria, ela é muito delicada, muito dentro do clima dessas canções, né? E eu acho esse disco, Sal, assim, realmente um álbum muito exuberante para quem está afim de ouvir um disco, vamos dizer assim, fora da linhagem daquilo que o Dylan fez. Mas eu vou lembrar também, Sal, que tem um programa que o Dylan fez, foram 100 programas numa rádio satélite, chamado, que o programa dele era o Time Radio Hour, né, que é um programa de rádio que ele fez na primeira década dos anos 2000,
em que ele mostrou a sua paixão por standards, por exemplo. E no caso do Shadows in the Night, as canções escolhidas cobrem 5 décadas, vamos dizer assim, que são muito importantes para a música dos Estados Unidos, partindo dos anos 1920, chegando até os anos 1960. É isso que ele pega nesse escopo, né? Tem uma entrevista, inclusive, que ele disse que ele se inspirou no Stardust, do Willie Nelson, que gravou um disco em 78 nessa temática. O Willie Nelson, que é um cara do canto, que fez um disco de jazz. Também, para quem conhece a carreira do Willie Nelson, não é algo incomum. E tem um outro crítico que falou uma coisa bem interessante sobre esse álbum na época também. Baita disco. Que diz que as interpretações lembram os dias finais de Chet Baker. O que eu achei bem legal também. Por exemplo, naquele disco, o Let's Get Lost, né? Eu acho que sim, eu acho que sim. Mas eu acho que o Shadows in the Night ele compõe um pouco disso que a gente está falando. Desse clima jazzy de um cara que não é do jazz, no caso do Willie Nelson, no caso do Bob Dylan, que supostamente não é, mas é, né? E eu acho que essa coisa de remexer no cancioneiro, nas origens da canção norte-americana, o Dylan sempre fez isso, ele fez com folk, e de alguma forma fez com o próprio rock and roll, fez com a canção popular, né? Que é uma coisa que é um produto muito caro para o Dylan, né? Mas sim, eu acho o Shadows, a gente pensando assim no escopo de tempo, 10 anos passados, o Shadows in the Night é um disco que realmente ele continua soando muito redondo, muito bonito, é um disco finíssimo. Lembra-se que o Dylan fez mais 2 discos nessa mesma temática, que foram gravados nesse conjunto de gravações, que foi o Fallen Angels e depois o Triplicate. Todos eles revisitando o repertório do Sinatra. Mas eu prefiro falar do Shadows in the Night. Para mim, vamos dizer assim, não que eu não goste dos outros discos, mas esse álbum realmente eu acho que o Dylan, e já que é essa efeméride que a gente está tratando, esse álbum realmente é um álbum que eu acho que é triunfal dentro dessa temática, essa ideia do Dylan de fazer um disco revisitando o repertório do homem conhecido como The Voice, Frank Sinatra. Sim, e é isso que você falou, gostei disso aí que você falou e tudo. Pessoal, o Chico tá latindo, né? A gente está gravando aqui durante o dia, cachorros latem, né? Eu peço desculpa e a compreensão de todos vocês. E o disco me soou, cara, como se eu estivesse naqueles salão esfumaçado com uma mesa de bilhar, sacou? O nego jogando um pôquer e tal, e aquela voz rasgada do Dylan levou essas músicas para um outro lugar, assim. Foi muito, muito, muito... Foi uma grata surpresa, realmente. Só então, para rememorar ali o que o Márcio falou, relembrar ali, o Shadows in the Night foi lançado em 2015, pegou muita gente de surpresa, né? O Dylan já vinha explorando a música tradicional, como o Márcio lembrou ali, em programas de rádio, a música tradicional americana, eu quero dizer. Mas um disco inteiro com canções de Sinatra foi totalmente inesperado ali para qualquer fã do Bob Dylan. Então ele evitou orquestrações pesadas, apostando ali nos arranjos minimalistas, como bem ilustrou aqui o Márcio também. Tem esse clima quase íntimo, e o Dylan gravou as faixas ao vivo, praticamente ao vivo no estúdio ali, né? Sem overdubs. Eu não sabia que o Dylan não era muito afeito a overdubs. Bom saber, Márcio. E ele consegue capturar essa emoção do momento ali, o álbum. Eu me senti mesmo como se eu estivesse ouvindo uma banda tocando ao vivo. Fecho os olhos, assim, aquilo que eu falei, me transportei para um... E você estava ouvindo uma banda tocando ao vivo no estúdio, que eu acho sensacional, né? É isso. Ô, Márcio, deixa eu te perguntar uma coisa. Você que, conhece a carreira do Dylan de trás para frente. Se a gente pensar na trajetória do Dylan até esse ponto do álbum, né? Você diria que esse álbum foi um choque ou um passo natural dentro da carreira dele, embora tenha causado essa estranheza para muitos? Olha só, em 2015, vou citar o Cristiano Radke aqui, que já esteve com lives conosco do Bob Dylan, dos Stones. Eu e o Radke, na época que saiu esse disco, a gente começou a investigar sobre as canções. Nós ouvimos o álbum no programa de rádio americano antes dele ser lançado. Aquela coisa de fã de Dylan que vai procurando as coisas. E a gente debateu muito sobre isso. E o que chegamos à conclusão, e eu digo assim, chegamos à conclusão que foi nos nossos debates, eu não lembro nem quem falou. Então, tipo assim, dentro dessas conversas, a gente até fez um post, eu vou reprisar ao final dessa live, esse post que a gente fez em 2015, né, lá no Memorabilia. E, Sal,
O Dylan é um cara que, por vários momentos da sua carreira, ele promoveu reinvenções. A gente sabe disso. Não é algo incomum, né? O lance de crooner, por exemplo, como diz o crooner, por exemplo, é que o Dylan, nesse disco, basicamente, ele não toca instrumentos. Ele como se fosse um cantor, né? Um cantor. E essa postura ele levou para o palco, inclusive, nessa época, e até hoje ele faz isso. Uhum. E como eu disse, eu acho que se encaixa nesses renascimentos do Bob, né? Que começou, vamos lembrar, como cantor folk, depois enfrentou a raiva dos puristas, né, com a fase elétrica, passou pela fase country, que iniciou com Basement Tapes, com o John Wesley Harding, Nashville Skyline, voltou a ser um cantor de rock na Tour de 74, entrou na chamada fase cristã. Olha só quantas cores eu estou falando aí, nós estamos no início dos anos 80. E ele sobreviveu a esses anos de 1980, eu acho que ainda de forma triunfal, com alguns álbuns, como, por exemplo, o Infidels e o A Mercy, e ainda vem renascendo e mudando a sua persona, coisa e tal. Às vezes é até difícil imaginar que tipo de disco que o Dylan vai fazer, né? Qual é o próximo disco do Bob Dylan? Talvez agora ficou até mais fácil um pouco saber isso, mas se a gente pegar discos, por exemplo, como Love and Theft, que é de 2002, e o Modern Times, que é de 2006, a gente vai perceber que essa atitude crooner que ele adotou no palco é algo que já estava começando a ser desenhado, por exemplo, nesses álbuns, que não revisitam o repertório de Sinatra, mas tem um lance de revisitação do standard. As músicas mudaram, elas estão diferentes, elas têm algo mais voltado mais para o passado que para o futuro. Então, para mim, foi um caminho natural do Dylan. Outra coisa que eu acho, Sal, é que o Dylan não canta mais como ele cantava nos anos 60, ele não canta mais como cantava nos anos 1970, ele não canta mais como cantava nos 80 e nos 90. Então, e possivelmente nem canta mais como cantava no início dos anos 2000, quando gravou esses dois discos. A voz dele mudou. Na época de 73, hoje ele está com 83 anos, né? Vai fazer 84 em maio. O que eu quero dizer com isso? O mais incrível de tudo é que ele achou essa voz para cantar Sinatra. Isso talvez foi uma escola que fez ele achar uma nova forma de interpretar suas canções. E ele levou isso para o palco, ele levou isso para a reinvenção das suas canções, o que eu acho assombrosamente interessante para um homem que poderia parar de fazer show, parar de se preocupar com tudo, só viver nos louros do passado. Não, ele continua se desafiando, achando esse cantor, agora octogenário, na época septuagenário, com uma voz que, na época, muita gente ficou assombrada, parece que ele estava cantando mais que na década passada ainda. A voz dele estava soando mais límpida, mais bonita. Ou seja, essa escola de revisitar o Sinatra fez bem para o Bob Dylan como um crooner, como um cantor que estava reencontrando como é que eu vou cantar daqui para frente, de 2015 para frente. É assim que eu enxergo essa escola sinatriana, o efeito que causou na obra do Dylan. Boa, boa. Aqui, ó. Você e o rádio que chegaram a essa conclusão, né, de que foi algo natural. Apesar das diferenças estilísticas ali, o Dylan ele sempre demonstrou um respeito ali, né, pela interpretação do Sinatra e tal. Embora o disco tenha dividido opiniões na época, ele foi muito bem recebido pela crítica, e a gente precisa, né, deixar isso registrado. E você acha, então, que o Dylan fez esse disco por pura admiração ao Sinatra, ou se havia um desejo ali dele mostrar que ele também podia ser não digo um grande intérprete, mas fazer um disco de intérprete? Eu acho que ele não, o Bob Dylan é aquele cara que não precisa provar nada a ninguém, nessa época, e até antes, né? Não que ele havia tipo um desejo assim, eu quero me provar um grande intérprete também. Não acho que seja isso. Mas que ele podia gravar um álbum de intérprete, como ele fez, né? E eu queria também saber se você sabe se essas canções específicas que ele escolheu diz algo sobre o momento que o Dylan vivia. Cara, isso eu acho que, partindo para a vida pessoal do Dylan, que hoje é um enigma, né? Muita gente não sabe realmente, existem pistas do que ele faz, mas sabe-se que ele é um homem recluso, né? Que ele, de alguma forma, ele é muito cuidadoso com a vida privada dele. Um grande fabulista da vida dele, né? Ele queria exatamente. Mas assim, ó, vamos lembrar o seguinte, na autobiografia do Dylan, no Chronicles, por exemplo, ele já falava nesse livro da paixão dele por Sinatra. Eu vou citar de novo o Radio Time Hour, que é o programa de rádio dele, em que ele também já tocou Sinatra, já
falava muito dessa época, das canções dos anos 20, 30, 40, 50, enfim. Então, para quem conhece a trajetória do Dylan, para quem acompanha ele não só nos álbuns, mas na literatura, naquilo que ele escreve, naquilo que ele diz em entrevistas, naquilo que ele falou no seu programa de rádio, nas canções que ele tocou, isso para mim realmente foi um percurso, não dá para chamar um percurso natural, porque foi surpreendente para muitos ele cantar Sinatra. Mas eu não acho isso, enquanto alguém que investiga, que olha para a obra do Bob Dylan, não acho isso fora do tom. Eu acho que foi realmente desafiador, né? Porque vamos lembrar o seguinte também, Sal. Essas músicas, originalmente, elas foram gravadas com arranjos muito sofisticados. E o que o Dylan fez aí? Ele pegou e tocou essas canções, ou arranjou essas canções de uma forma muito simples. Uhum. E veja bem, as canções não têm nem piano, que é uma tradição do jazz e das próprias músicas que o Sinatra gravou nessa época, né? Assim como é uma banda reduzida, né? A banda reduzida. Vamos lembrar que nessa banda ele tem baixo, percussão, pedal steel, violão, guitarra, mas tem um naipe de metais reduzido. Ele tem trompa, ele tem trompete, ele tem trombone, né? 3 trombonistas, 2 trompetistas e 2 trompistas, né? O que eu quero dizer com isso? Que de alguma forma, e tocando ao vivo, né? Tocando ao vivo. Então, eu vejo isso como algo, eu nem lembro exatamente qual foi a tua pergunta no início, mas dizer assim, algo que não é, para mim não soa como se fosse algo fora do tom, inusitado ou maluco da cabeça do Dylan. Tanto que a gente olha o resultado desse álbum e percebe que ele chegou lá, ele conseguiu realmente obter um resultado muito bom com o disco. E quem lembra das turnês dessa época, as turnês também, os shows foram muito bons, ele conseguiu levar esse clima do disco, gravado ao vivo, para o palco. E até hoje a gente sente que essa reinvenção ela está espelhada em muito do que ele faz no palco. Essa dinâmica, essa redução da bateria, esse esquema meio, esse trânsito com jazz continua ainda muito forte nos álbuns atuais do Dylan. O próprio Ralph and Rowdy Ways, por exemplo, que é um disco mais, talvez, em que ele sentou um pouco mais a mão, mas ainda tem esse clima em muitas canções, assim como, basicamente, o que ele fez nos últimos 10 anos no palco. Se a gente olhar, tem várias revisitações dessas mesmas canções que ele tocou nos 3 álbuns sinatrianos e nas próprias canções que ele revisitou do seu repertório. Boa. Acho que foi no final dos anos 90, ou na virada dos 90 para os anos 2000, que Dylan ele incorporou ali na produção, ele passou a assinar ali o tal Jack Frost, né? Ele criou essa alcunha, e ele mantém aqui, né? Nesse disco também. Me conta um pouco disso. Você acha que ele criou essa alcunha para eles fazer algo que Bob Dylan não faria e tudo? É muito curioso essa coisa, né? De você criar uma persona e fazer trabalhos, né? Executar coisas com ela, assim. Acho muito bacana. Essa persona começou em 1990, né? No Under Red Sky, quando ele coproduziu o disco com os irmãos Woz, na época. Uhum. Foi a primeira vez que apareceu o nome Jack Frost, que naquela época ninguém sabia quem é esse maldito Jack Frost, né? Mas ele foi aparecer de novo como coprodutor do Time Out of Mind em 1997. E aí, Sal, as pessoas perceberam que o Jack Frost, acho que foi revelado, eu não relembro exatamente isso, que o Jack Frost, na verdade, era o Bob Dylan, uma persona como produtor. Mas olha só, ele produziu primeiramente com os irmãos Woz e depois produziu com Daniel Lanois, 2 produtores renomados, né? Em 99, acho que foi 99 ou 2000, não, acho que foi 2000. Foi quando ele fez a gravação para o filme Garotos Incríveis, Things Have Changed. Ele pegou um técnico de áudio, técnico de som, que trabalhava, ou produtor que trabalhava com rap, não lembro o nome do cara, e ele levou a banda para o estúdio e praticamente gravou ao vivo isso. E lançou essa música, lançou para ser veiculada no filme. E foi a primeira vez que ele assinou sozinho como Jack Frost. O que aconteceu? Ele ganhou o Oscar de melhor canção. Eu acho que isso deu confiança pro Dylan, né? Sim, bastante. Aí, logo depois, ele produz o Love and Theft como Jack. Aí um álbum, não uma música. E o Dylan disse em muitas entrevistas que esse é um dos discos que tem o som, onde ele chegou mais próximo do som que ele queria num álbum.
Ele tinha Legal. falado isso em 1966, por exemplo, no Blonde on Blonde. Ou seja, são referências muito importantes. Blonde on Blonde é considerado por muitos, e certamente vai estar na lista dos 5 melhores do Dylan, de muitos críticos de rock e fãs do Bob Dylan. Assim como Love and Theft, nessa fase de Jack Frost, possivelmente seja um dos 2 ou 3 melhores, né? E vou dizer de novo, tudo que o Dylan fez depois do Time Out of Mind, para mim, inclusive o disco de Natal, são interessantíssimos. Boa, boa. Antes O da disco gente de partir... Natal, inclusive, é outro disco. O disco de Natal é outro disco que eu vejo como ensaio de orquestra, porque ele faz como Sinatra também. Para mim também é um diálogo entre isso, né? Sim, sim, conversam, podemos dizer que são discos ali co-irmãos também, né? Antes da gente passar aqui pro faixa a faixa, eu queria fazer colocar aqui uma situação para você. Tipo assim, minha mulher não gosta de Dylan pela voz. Ela nem se interessa em saber a história, não sei o que, eu não insisto. Não vou querer abrir a cabeça dela, beleza. Ela curte outras coisas, não curte Bob Dylan, eu curto Bob Dylan. E tem algumas pessoas assim. Aí vamos pegar assim uma situação de um cara que gosta de Sinatra, tem alguns tributos ali que ele acha interessante, com esse repertório e tudo. E aí você quer falar desse álbum, do Shadows in the Night, para essa pessoa conhecer. O que diferencia esse álbum do Dylan de outros tributos a Sinatra que surgiram aí ao longo dos anos, que você destacaria para essa pessoa como um convite para ela ouvir o disco? Eu acho que o mais legal de tudo é o seguinte: o Dylan não fez um Greatest Hits do Frank Sinatra. Não tem Strangers in the Night, não tem New York, New York nesse álbum. Esse é um fato legal. O que ele faz? Ele realmente vai no repertório mais antigo. Não diria obscuro, por Sinatra não é obscuro, são clássicos também, mas temas que são realmente para quem conhece o songbook do Sinatra. Eu confesso que algumas dessas canções eu fui ouvir depois, né? As originais, algumas eu conhecia, mas não são canções óbvias. E as versões, inclusive, não são versões exatamente ipsiliteris das versões de Sinatra, por vários motivos, porque o Dylan não tem a voz do Sinatra e porque o Dylan abordou com outros arranjos. Ou seja, é uma experiência deliciosa fazer, inclusive, isso. Ouvir as canções originais, e eu fiz, e ouvir as versões do Dylan. Porque o Dylan canta Sinatra do jeito dele. E aí, sim, obviamente, que olhando para essa tradição da música norte-americana, e aí está o grande barato. São reinvenções, são versões à la Dylan, um cantor septuagenário cantando, mas há um respeito ao songbook norte-americano, há uma reverência, ou seja, ele foi muito cuidadoso com isso. Eu acho que ele acertou em cheio, porque é um disco não apenas para fãs de Bob Dylan, é um disco que pode surpreender, no caso do Sal, que gosta de Bob Dylan, mas algum outro ouvinte que pode dizer, pô, mas o disco é bacana, o disco é legal, o disco tem... E tem esse ritmo lento, ele é realmente para quem gosta de uma música reflexiva, né? Uma música à luz de velas, vamos dizer assim. É o que esse disco passa o tempo todo. Boa. Seria clichê demais dizer assim que o Dylan reinventa essas canções? Não seria, porque ele reinventa vamos dizer assim, pela sua própria caligrafia, né? A forma como ele traduz isso. E eu acho, realmente, eu me lembro que a sensação quando eu vi esse disco foi assombrosa, assim, porque eu tinha um certo temor, né? Porque eu acho que os últimos discos, não que ele estivesse cantando mal, mas a gente percebia uma fragilidade, por exemplo, em algumas formas dele cantar as canções. A voz dele, mais falada do que cantada, menos melódica. E nesse disco, novamente, ele trouxe alguma melodia, que é algo que até hoje ele continua ainda utilizando nas suas canções, né? Ou seja, há uma voz melódica mais acurada do Dylan em retrospecto a alguns trabalhos anteriores. Ele canta mais nesse disco do que canta, por exemplo, no Modern Times. E eu gosto muito do Modern Times. Também. Vamos faixa a faixa, então, ali. Vamos ouvir as opiniões de Mr. Grings sobre as canções. O disco é um disco curto, né, Márcio? Não tem tanto, né? Para uma época de CD, de streaming e tudo. É um disco ali, acho que tem 10 faixas apenas, né? 35 minutos. E o que
que é ótimo, né? A gente sempre comenta aqui, né? É um tempo maravilhoso ali para você ouvir um álbum. Sensacional. Eu adoro isso. O disco abre com I'm a Fool to Want You, né? Um Dylan que soa aqui como se estivesse vivendo aquela dor da música. Você acha que essa entrega emocional ali supera a técnica do Dylan? Eu acho que sim. Foi um álbum que realmente me deixou emocionado e ele abre otimamente bem. Cara, esse disco começa com uma faca afiada, né? Perfurando alguma coisa macia, assim. Oh, Eu acho. adoro, adoro. É isso. Não, ele realmente ele começa muito bem. Essa música, I'm a Fool to Want You, que é uma música. Olha só, o Sinatra não era compositor, mas essa música ele assina como compositor, é uma música em que ele escreveu. E essa é um clássico na voz do Sinatra, né? Essa é bem Sim. conhecida. E ela foi gravada originalmente com mais de 30 músicos, só, olha só. E ele já dá o tom das coisas nessa abertura. Guitarras e violões limpinhos, pedal steel na linha de frente, a bateria invisível que eu falei, né, que é a bateria que às vezes não aparece. O engenheiro de som, o Al Schmidt, que captou, o cara que estava mexendo os botõezinhos na mesa ali, disse numa entrevista que o Bob afirmou que nunca ele ouviu a voz dele soar tão bem como nesse álbum. Ele dizendo para o engenheiro de som, né? E realmente a voz do Dylan está muito translúcida, né? De um homem de 70 e poucos anos, né? Mas eu acho essa música uma abertura realmente exuberante. A letra dessa música que foi também cantada pela Billie Holiday, olha só, pela Billie Holiday. Então, olha onde é que o Dylan está entrando, né? Olha que loucura, Billie Holiday, Frank Sinatra. Sim, sim. Há também as cartas dessa temática do Shadows in the Night, um amor perdido no tempo, e que talvez nunca mais seja resgatado. Belíssimo início, belíssimo. Eu acho, a letra é densa, né? E tem o Dylan ali, aquilo que a gente comenta, que ele interpreta aquele jeito totalmente Bob Dylan, mas mantém muito da carga emocional da canção, né? E não perde a identidade dele, assim. Ele consegue fazer essa entrega. Ele não só canta, né? Ele nos conta uma história. Eu acho que com isso a música ganha essa nova vida. Eu gosto muito da entrega emocional dele aqui. Você vê que ele fez esse disco com vontade, com entrega. Isso, para mim, ficou muito claro ao ouvir o álbum. Ele não é aquela coisa. Perfeito, eu acho que com muito cuidado também, com muito, sabe, com muita dedicação. Deve ter sido muito especial para ele. Não, certamente foi muito especial. Eu percebi isso ouvindo o disco. Muito, muito massa, muito massa. E a gente vai para a segunda faixa, que é The Night We Call It a Day. Né? Uma faixa com também um tom melancólico ali, cinematográfico, assim. O que te chama a atenção nela? O naipe de sopros, né? Que é belíssimo, o baixo acústico do Tony Garnier. São coisas que vêm, que dão clima já da música, né? Um violão jazzístico do Stu Kimball, que a gente chega a bater o pé ali, muito, muito legal o clima que dá nesse instrumento. O Charlie Sexton faz o primeiro e curtíssimo solo de guitarra, que é outra coisa que o Dylan coloca sempre nos álbuns dele, né? Não é um disco para a gente ouvir, não são álbuns para a gente ouvir performances instrumentais, ou seja, é a canção que manda sempre. Essa versão é minimalista, né? Rivaliza, eu acho, com a versão do Chet Baker. Então, ouçam The Night We Call It a Day com o Chet Baker, que é muito bonito também. Eu lembro também da ausência do piano, um instrumento que praticamente inexistente nesse trabalho, né? E é aquilo que a gente está falando, né, Sal? É uma música que tem essas cores jazzísticas e com versões realmente muito, muito, muito bem desenhadas, que é o caso dessa música. A forma como ele aborda a solidão aqui, a nostalgia nessa faixa, né? É quase palpável, né? Como a gente diria, assim, para usar uma figura de linguagem, né? Eu gosto muito dessa leitura dele como ele interpreta a solidão das canções desse álbum. E o tema de solidão, de abandono, é um tema que sempre me interessou desde adolescente, assim. Curioso. Eu gosto. E aí viemos com a faixa Stay With Me, né? Uma melodia simples, mas profunda, o Dylan ali imprimindo a sua própria carga emocional. Me conte dela. Você percebe uma dualidade assim na interpretação dele, eu gosto.
Essa foi a segunda faixa liberada na época para audição, né? Tipo, uma das primeiras que a gente conheceu, né? Uhum. Eu não lembro quem me disse isso, mas eu acho bonita essa referência, né? Que o pedal steel, né? Para quem não sabe, aquele instrumento que é tocado muito na música country, que o Dylan usa, o que também não é muito usual dentro de uma linguagem jazzística, então essa é uma das características desse álbum. Ele disse que o pedal steel foi um instrumento inventado por anjos. Eu acho muito bonito isso, porque tem realmente esse tom, né? Bonito. Segundo ele cara, eu não lembro se não foi o Petrarca que disse isso, mas enfim. Segundo ele, os anjos não tocariam harpas, mas sim pedal steel, né? Que eu acho muito legal. E é uma imagem bonita. O Donny Haron, que é o cara que toca o pedal steel, nessa época estava 10 anos com o Dylan. Ele ia ficar mais outros 9, ou seja, formando quase 20 anos. Ele saiu da banda em 2024 e muita gente acha que não entende por que o Donny Haron saiu, porque realmente ele foi um músico muito importante por muito tempo nesse século com o Dylan, um dos caras que mais tocou com o Dylan, né? E nessa época ele estava há 10 anos com a Never Ending Tour e gravando com o Bob Dylan, né? E esses arranjos, eles privilegiam essa atuação do Donny Haron, que realmente brilha nesse álbum, já que as orquestrações foram substituídas pelo pedal steel, né? O que eu acho também uma linguagem interessante, né? Mas esse link com country e com jazz fica óbvio dentro dessa escolha, né? De tirar as orquestrações e usar uma cama de pedal steel. E a letra, né? Novamente, é o Dylan implorando desesperadamente para que seu amor não vá embora. Então, tipo, esse é o clima do Shadows in the Night. Cuidado com ele. Perfeito, perfeito. Próxima faixa, Autumn Leaves, né? Uma interpretação assim, eu percebo mais contida dele, dando ênfase ali à letra e tudo, que é uma escolha que para mim intensifica muito a emoção da faixa, né? É uma das músicas mais associadas a grandes artistas também, que já interpretaram ela e tudo, mas eu acho que o Dylan aqui traz o seu próprio universo, com uma entrega sutil e muito, muito, muito envolvente. O que você acha aí dessa abordagem do Dylan nessa canção? Primeiramente, a gente está falando... Aqui sim a gente tem um clássico, um carimbo de clássico, assim, né? Autumn Leaves, que é uma música que o Sinatra gravou, Bing Crosby gravou, Sarah Vaughan, Eartha Kitt, Bill Evans, Miles Davis, em versão provavelmente instrumental, mas uma canção que foi escrita por um poeta francês e musicada por um maestro húngaro. Ironicamente, se tornou patrimônio do songbook norte-americano, né? Na versão do Shadows in the Night, o baixo e o arco ondulam simultaneamente com a voz do Bob, né? Porque tem uma coisa meio de o contrabaixo tocado de forma acústica, né, com arco, né? É uma nova visão da música, uma música que foi exaustivamente explorada. Eu acho que o Bob fez uma versão fora da curva e muito bonita também. Sim, gosto mais dessa versão de Autumn Leaves. Porque é sempre muito arriscado, né, Márcio? Quando pega uma canção assim com poucas versões ou com uma gravação, é uma coisa. Agora, quando tu pega uma faixa como Autumn Leaves, que já foi explorada por todos, é muito mais desafiador, né? O que você vai dizer de novo, né? Não, e ele conseguiu dizer algo novo sobre essa música. Isso eu acho muito interessante. Muito, muito, muito. Eu também acho. Aí viemos para Why Try to Change Me Now, né? Um Dylan que começa a mostrar o quanto ele está em sintonia com as palavras, né? E tipo assim, se alguém tem alguma dúvida desse envolvimento do Dylan com as palavras, essa faixa aqui não deixa dúvida. A entrega da música é quase como um monólogo, né? Um desabafo de alguém cansado das expectativas alheias. Me conta sua impressão sobre essa canção. Tem uma versão um pouquinho antes do Dylan gravar ela, tem uma versão da Fiona Apple, muito bonita, de Why Try to Change Me Now. Não conheço. Vou buscar. Muito bonita. Ou seja, uma música que também foi revisitada agora, recentemente, vamos dizer assim, né? Sim. Neste século, para não falar, porque a gente está falando de uma música que foi gravada, não sei se nos anos 40 ou 50, enfim, talvez até antes. Bom, a gente está terminando o lado A, né, Sal? E é outro som guiado pela voz do Dylan, pedal steel de novo, o violão apenas com os acordes na gaveta ali, né?
dentro do tom, e tudo devagar, muito devagar. Eu acho que é outra música que o Dylan consegue, de alguma forma, emprestar um outro sabor, um outro tom, uma outra paleta de cor para uma música que também já foi gravada muitas vezes. O lado A termina muito bem. Termina muito bem. Aí viramos o disco e encontramos Some Enchanted, não sei se é assim que pronuncia, Evening, né? que é um clássico do teatro musical que o Dylan resgata aqui. E como é que você vê essa conexão entre o intérprete Dylan, o crooner Dylan, com esse universo, né? Com essa canção aqui? A gente falar de Some Enchanted Evening, também estamos falando de songbook norte-americano, né? Porque se a gente procurar nos livros, olhar nos créditos dos discos de jazz, por exemplo, a gente vai perceber a importância dessa dupla de compositores dessa música. Oscar Hammerstein e Richard Rodgers. Cara, gravaram muitas coisas. Compuseram muitos clássicos do songbook norte-americano. A América, de terno e gravata, dos filmes do século passado, foi embalada por dezenas de composições com a assinatura Hammerstein Rodgers. A gente sabe disso. E aí eu digo, para nós que somos pessoas que gostamos de olhar essas minúcias, né? Então entende que aqui a gente tem realmente dois gigantes do songbook norte-americano. O que muitos não imaginariam é que Bob Dylan um dia gravaria uma canção deles, né? E isso aconteceu abrindo o lado B. E que som! Sonzeiro. Sabe o que é mais incrível dentro dessa reinvenção do Bob com essas canções, Sal? Esse é um exemplo claro disso. Parece que Some Enchanted Evening foi escrita pelo Bob Dylan. Se a gente olhar sobre essa ótica, sobre o songbook do Bob, é uma música que soa muito Bob Dylan, o que eu acho muito lindo. Sim, eu acho o resultado fascinante também. Ele consegue meio que dar um novo tom a algo que poderia ser apenas uma música romântica clichê, né? Ele leva para outro lugar, assim. E é o que a gente vem falando em muitas das canções, né? Que o Dylan empresta uma assinatura, coloca uma digital nessas reinvenções aí. É aquela coisa assim, ele consegue carregar a emoção numa canção que poderia ser mais leve, assim, mais uma ali para constar no disco, e não. Protocolar, né? Esse disco não é protocolar em nenhum momento. Boa, ótimo, protocolar. E não é mesmo, assim. Full Moon and Empty Arms. De novo, ali, aquilo que o Márcio chamou a atenção no início da fala dele aqui na live, tudo, e que fica bem evidente, uma orquestração minimalista ali, que nessa faixa, assim, cria uma atmosfera muito melancólica, com muita emoção, né? É uma melodia serena, triste, assim, e mais uma entrega perfeita de Dylan, né, Márcio? Essa música, ela foi a primeira música que a gente conheceu desse repertório. Ela saiu em maio de 2014. Foi a premiere, tipo assim, quando sabíamos que vinha um novo disco com Sinatra, que demorou um bocado de tempo ainda para sair, né? E é uma ótima escolha, cara. A música já é uma poesia pelo seu nome, né? Full Moon and Empty Arms. Acho bonito esse nome, né? Lua cheia e abraços vazios, né? Uma coisa assim. Exatamente. Alguma coisa assim, e sem alguém para abraçar, né? Abraços vazios. Eu acho um nome muito bonito. É uma das melhores músicas desse disco, sem sombra de dúvida. E um exemplo dessa interpretação peculiar do Dylan. E sabe que eu me pergunto assim, o George Norechelli, que era o baterista do Dylan na época, realmente participou das gravações, cara, porque ele está ali nos créditos, mas a gente ouve apenas uns barulhinhos, umas coisas muito simples, muito detalhes, né? Basicamente um baterista atuando como percussionista no disco. Eu acho isso absolutamente sensacional e apropriado para esse disco. Claro. Porque a limpeza do álbum passa por essa escolha na forma do instrumento de percussão. Total. E aquela coisa, assim, do músico a serviço da música e não do próprio ego. Exatamente. E eu acho que os grandes instrumentistas, realmente, por exemplo, o Dylan toca hoje com um baterista, está tocando atualmente agora com o Jim Keltner, que foi um dos caras que mais tocou com o Dylan ao longo de todas as décadas. Sim. E o Jim Keltner é um baterista que toca a maneira como o Dylan gosta. Ou seja, minimalista. E a gente está falando dos maiores bateristas de todos, os maiores session musicians de todos os tempos. E ele toca com o Dylan exatamente dessa forma, onde ele tem muitas reduções, né?
muitas climáticas, que é dentro exatamente dessa abordagem que a gente está falando desse álbum. É como o Dylan se apresenta hoje, inclusive, em grande parte das suas canções. Boa. E só um comentário, não sei se você divide essa opinião comigo, eu sinto que aqui ele faz uma releitura também que fica muito mais perto da essência dele próprio, do Bob Dylan, do que da original, do Frank Sinatra. É algo que a gente está falando o tempo todo, né, Sal? De como ele conseguiu se apropriar dessas músicas, que é algo que o Dylan não é vamos lá, ele é um cantautor, né? Ele poucas vezes revisitou repertórios e nunca tinha feito um disco revisitando um artista. E a primeira vez que aconteceu isso foi aqui, exatamente. E o quanto ele conseguiu realmente imprimir a personalidade daquilo que a gente conhece de Dylan, principalmente nessa época no palco já vinha rolando isso em álbuns como Love and Theft, com Christmas in the Night. É um disco que soa como Bob Dylan, é isso. Não soa como um álbum do Frank Sinatra, um disco soa como Bob Dylan cantando e colocando as suas ideias sobre esses estándares, o que soou realmente muito exuberante. Boa. Essa faixa agora, Where Are You, para mim foi uma das que mais me emocionou, assim, ouvindo o álbum. Eu sinto um Dylan mais vulnerável aqui, sabe? E adorei a entrega dele nessa faixa. Meio que um lamento que é tratado pelo Dylan quase, como eu vou dizer, com um nível de emocionalidade que não é muito comum ao Dylan, né? As interpretações do Dylan. Assim, essa faixa foi uma daquelas ali que eu voltei para, falei, porra, tem mais coisa aqui que eu me interessei. Gostei muito dessa faixa. E se a gente ouvir a versão original de Where Are You, vai constatar o quão desafiadora foi essa iniciativa do Dylan em homenagear Sinatra, né? De todo modo, só usando o que tu disse aí, que tu sentiu essa emoção, essa carga emocional, aí está um grande símbolo, talvez, de como ele realmente conseguiu chegar lá, colocar essa... A gente está começando a se repetir, né? Mas essa reinvenção como um crooner, quando é que alguém imaginou Dylan numa posição de crooner, né? Revisitando standards, o songbook. E é o que acontece, essa música realmente assim, ela essa carga emocional é muito forte e, novamente, é um símbolo desse retrato de sucesso do Dylan cantando esse repertório. Eu acho que eu tenho uma maneira de fazer minha mulher ouvir pelo menos um álbum do Bob Dylan. Eu estou armando, vou fazer um jantar aqui com um prato que ela prefere, abrir um vinho e botar esse disco de trilha. Não, e baixa a luz, faz o clima, cara. Eu acho que tu vai ter sucesso nessa iniciativa. Tem chance dela pelo menos ouvir um álbum do Dylan inteiro, assim. Não, eu acho que tem uma grande chance de sucesso. A penúltima faixa do álbum, não sei pronunciar isso. What All I Do, aquilo que você falou, a gente acaba ficando repetido, mas é legal a gente reforçar isso para quem cai aqui nesse nosso papo e não manja muito do Dylan intérprete, tudo, não tem muita conexão com a obra do Dylan, porque a gente está reforçando algo que o cara assim, porra, eu vou conferir mesmo se é isso que os malucos ali estão falando o tempo todo de cada faixa. Mas é mais uma entrega do Dylan aqui que é maravilhosa. É ao mesmo tempo suave e repleta de angústia. E como eu falei, cara, desde criança, assim, que eu, sem saber, por exemplo, aquelas canções do Roberto dos anos 70, que eu entendi a letra, né? Eu adorava, né? Mesmo sem entender o que a música queria trazer, aquelas dores, aquela angústia. Mas eu gosto dessa temática, passei a admirar. Sem sofrer, eu consigo... Tem gente assim, não gosto de ouvir tal música que me lembra tal coisa, tal momento. Eu não tenho isso com a música, graças a Deus. Eu consigo ouvir uma música bonita, simples, triste, e não sei o quê, e me emocionar com a música, com a obra, e não com o que ela quer dizer. Mais uma entrega 10 do Dylan. Não, e aqui a gente tem outro tema de um gigante do jazz, né, Sal? Aqui tem Irving Berlin, né? Que ganhou também, essa música foi muito falada na época, como também outro momento iluminado do disco. Dá para ouvir a respiração do Bob, né? Dentro desse clima ao vivo. Dá para ouvir a respiração dele cantando, o cuidado em que ele emite cada frase, assim, né? Exato. E vou lembrar de novo, a gente já falou aqui, tudo foi gravado ao vivo, sem fones de ouvidos, né? E What I Do
exemplo claro dessa sensação de ouvir não só o Bob, mas a música respirando, o cantor buscando fôlego entre uma frase e outra, né? Sim. E tudo isso pulsa livre, sem tipo assim, ó, sem um overdub, sem tingimento, sem recorte, sem maquiagem. Ou seja, é muito corajoso do Bob, e é uma música que também simboliza o sucesso desse disco. Né? Exatamente. Mais uma entrega, mais uma nota 10 ali. E, óbvio, a faixa 10 mesmo do álbum, né? De número 10, That Look Old Son, né? Sun. That Look Old Sun. Uma faixa como ela está bem inserida aqui, né? Uma sensação de despedida, a canção. Eu gosto muito também dessa faixa. Cara, esse é um clássico absoluto do vocabulário jazzístico, né? Uma daquelas músicas que tu vai encontrar 1000 versões. Logo no início, os sopros dão a letra que o filme está acabando, como o Sal falou aqui, né? Dá para imaginar os créditos, a ficha técnica deslizando pela tela, assim, né? Exato. O clima solene, a forma como o Bob pronuncia as palavras, é um epílogo cênico mesmo, assim, dá algo realmente. As cortinas começam a recolher, o círculo está sendo desmontado, né? Mas, cara, o Shadows in the Night, eu acho que é Dylan sendo Dylan, apesar de tudo. Um disco repleto de silêncios, claridade, o que marca os renascimentos de um artista acostumado a se reinventar, como eu também falei lá no início, né? E sendo mais específico, a gente levar em conta, acho que eu falei isso também, desde o Time Out of Mind, o Dylan não nos decepcionou nunca mais, eu vou avançar até 2020, aí o Ralph and Rowdy Ways, né? O último disco que ele lançou. É um disco que talvez soe repetitivo para quem não está acostumado à sutileza de um clima jazz, de standards, quem não gosta, mas Shadows in the Night é um sucesso, cara. Ele mostra, eu acho que ele flui realmente muito bem, todo ele apesar dessa baixa rotação, quando eu digo baixa rotação, é que ele nunca tem um momento mais forte, alguma coisa de climático, ele é sempre cuidadoso, calmo, lento, mas é um disco, como o próprio nome já entrega, né? Foi planejado para audições, como o Sal falou que vai fazer com a senhora dele, em noites e madrugadas para romance, ou até mesmo insônia, né, cara? Aí tem uma jogada que eu gosto sempre de dizer, né? Esse é o tipo que dá para usar, é a trilha sonora para garçonete recolher copos antes do último cliente pagar a conta. Exato. Ou antes do último leão de chácara expulsar aquele brinquedo que está morrendo de saudade de alguém, ou para o Sal colocar para a mulher dele, proporcionar uma noite diferente de audição. É isso. Aquilo que a gente comentou também mais lá atrás, né? Essa última faixa, That Luck Old Sun, ela fecha o disco com essa... Foi uma grande sacada, ele encerrar, fechar o disco, né? Parece que foi uma escolha realmente para amarrar a proposta do álbum. Achei que ficou nota 10, assim. E um descasso que, ainda bem que a gente teve a ideia de fazer essa efeméride, senão poderia demorar ainda mais. Não que eu não fosse ouvir, mas demorei 10 anos para ouvir, assim. Por que eu não vi esse disco antes? A sacada foi tua, inclusive. Vamos dar crédito a quem teve ideia, né? Porque não estava no meu radar. Porque esse é um ano que a gente vai falar dos 60 anos de Bring It All Back Home, de Highway 61 Revisited. A gente tem o Basement Tapes. Nós temos o disco polêmico. Eu vou adorar a live, né? Esse eu quero fazer com o Pedro, para ele falar mal, eu falar bem. O Empire Burlesque. Nós temos o Unplugged do Bob Dylan também, que faz aí 95, eu sou muito de matemática, diz aí, Sal. Vai ser... 95 é 30 anos. Não, 30 anos. 30 anos. Então tem boas efemérides, aí, tem ótimos álbuns. E o Shadows in the Night é um disco que, de repente, né, passaria batido, que são... Eu acho incrível que passaram 10 anos, né, mas é um disco que realmente eu gosto muito, vivi muito esse álbum, ouvi ele de novo também, Sal. Eu tenho vinil dele, inclusive. Legal. Eu não ouvi, eu acho que há uns 4, 5 anos, a audição foi muito bacana, assim, perceber que realmente é um ótimo álbum. Muito bom, muito bom. E ele, né, foi lançado no dia 3, e a gente fez a live ali bem próxima realmente à data, né? Foi dia 5 hoje, nesse momento, né? Segunda-feira, hoje a gente está gravando esse papo aqui dia 5 e vou colocar o vídeo hoje no ar.
Márcio, como sempre, uma aula, adorei bater esse papo sobre o Shadows in the Night, né? Legal, assim, aquilo que você explicou ali no início do seu papo, como ele se encaixa, né, na discografia do Dylan, com os trabalhos seguintes, principalmente, né, o Triplicate e tudo. Eu gosto dessa abordagem que resgata mais esse lado interpretativo do Dylan, que a gente geralmente, quando pensa no Dylan, a gente não pensa nele como intérprete, pensa nele como o cara das canções, das letras, de como ele é foda como compositor, né? E, e é bonito o disco. É um disco bonito, né? Que resgata esse lado interpretativo dele e algo, como você disse também, que ele continuaria explorando nos trabalhos posteriores. Interessante como esse aqui abriu caminho para Triplicate, né? Ele gostou tanto da parada que lançou um álbum triplo, né, Márcio? Ele lançou depois o Fallen Angels e o Triplicate. Pois Ou seja, cara, são mais de. Acho que são cerca de quase 40 músicas que ele lançou dentro desse repertório. Mas eu digo de novo, o Triplicate são mais de 40. Eu não sei exatamente agora, mas o Triplicate realmente é uma experiência ainda mais profunda, porque são 3 álbuns cantando esse repertório. O Fallen Angels é um disco também que logo saiu depois, talvez seja o menos intenso deles, mas são experiências muito interessantes. Eu acho que, Sal, olhar isoladamente esse disco, por exemplo, você não conhece o Bob Dylan, nunca vai começar pelo Shadows in the Night. Não faz sentido. E realmente isso é um disco para iniciados, e é legal fazer essa linha do tempo, principalmente do Time Out of Mind em sequência, para entender o quanto realmente esse disco e esse repertório foi importante para o Dylan continuar caminhando. A gente está falando em 10 anos, né? Ele ainda está fazendo turnês, ainda está cantando, aos 83 para 84 anos, e ele continua ainda sendo um artista que não soa caricato. Ele realmente é uma voz legítima aos 83 anos, cantando o seu repertório e, eventualmente, ainda revisitando o repertório do Sinatra no palco. E com trabalhos relevantes, né? O que é muito difícil na maioria dos seus contemporâneos é aquilo que você falou. E nada de errado com isso, né? Tipo, vivendo dos louros do passado, sem lançar nada de expressivo há mais de 20 anos e tudo. Poucos artistas têm essa entrega assim que o Bob Dylan nos oferta, né? Nos oferece. Vamos lembrar... Pode falar. Vamos lembrar que logo depois ele ganhou o Nobel de Literatura. E olha, tem esse lance. Ele ganhou o Nobel. Tem isso também. Antes da gente encerrar, um exercício de imaginação. Se vivo estivesse, Sinatra teria gostado dessa homenagem? Eu acredito que sim. Certamente sim, certamente sim. Eu não lembro de ligações assim. O Dylan foi um cara que sempre reverenciou o Sinatra, né? Sempre reverenciou Sinatra, Elvis, Buddy Holly. Ele sempre olhou para as origens, né? Quem eram os artistas que faziam o que ele fazia antes dele começar a atuar. Ele tem muito respeito para as tradições, né? Por esses artistas que desbravaram a música pop. O Sinatra foi o primeiro grande astro pop da música mundial, certamente, né? Assim, um cara que movia muito, um fenômeno parecido aos Beatles, essa coisa de rasgarem a roupa, de não conseguir sair de um teatro. O Sinatra tem muito isso. Antes do Elvis, né? Sinatra foi antes até do Elvis, né? Não, exatamente, foi bom. Vamos corrigir isso. Antes do Elvis ainda, né? Então, tipo, foi uma figura icônica e continua sendo. Inclusive, vou dar uma dica aqui, Sal. E esse disco a gente pode fazer uma live. Um disco chamado Watertown, foi lançado em 1970 pelo Sinatra, que é considerado o álbum apócrifo do Sinatra. Por quê? Porque ele foi um fracasso retumbante. Tanto que a versão que eu tenho é daqueles álbuns recolhidos, que tinham um recorte na capa. Ele foi recolhido porque ele não vendeu, foi um fracasso, e logo depois o Sinatra lançou um outro álbum. Só que aconteceu? Watertown se tornou hoje um álbum cult, reverenciado. É considerado, por muitos, um dos grandes álbuns do Sinatra não lembrados. E eu me junto com isso. Eu já apresentei o Watertown, eu apresentei para o Romero. O Romero comprou o Watertown. Que massa, que massa. Não, vamos fazer. Vamos achar uma data ali para fazer isso. Já gostei. Completa 55 anos do seu lançamento, agora, em 2025. 25, maravilha. Vamos fazer. Rapaziadinha do meu coração, então esse não foi uma live, foi um papo gravado, mas com aquele clima da live e tudo.
ao invés de vocês usarem o chat, que não vai estar disponível, eu peço que vocês usem aqui os comentários para ajudar a engajar esse vídeo, ajudar a engajar o canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, não conhece ainda meu trabalho, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, explore o acervo do Pitadas do Sal. Tem mais de 600 lives aqui no canal, muitas sobre Bob Dylan, muitas sobre Rolling Stones, algumas de Neil Young, bastante Beatles, rock nacional, rock clássico, tem Led Zeppelin, tem Kiss, tem... Eu fiz mais de 100 contigo lá, Sal, não tenho dúvida disso. Bem mais, eu acho que bem mais. Então é isso, assim, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você já conhece meu trabalho, gosta, quer apoiar, torne-se membro do Pitadas do Sal no YouTube. Eu tenho a campanha também no nosso Apoia-se, apoia-se/Pitadas do Sal, tá bom? Essa semana ainda tem uma live com o Ricardo Leite, falando de capas clássicas da música brasileira, que ele criou, vai ser um papo muito bacana. E nessa quinta-feira, uma live sobre o documentário do Christoph Reeve, que está disponível no Max. Se você ainda não viu, aproveite para assistir, que é belíssimo, é emocionante. E eu vou estar com uma rapaziada de peso aqui para bater esse papo com vocês. Eu vou fazer o anúncio ali nas minhas redes sociais. Me siga também lá no Instagram, no Facebook. Eu sou mais ativo no Instagram. E é isso. Meio papo. Márcio Grink, seus recadinhos paroquiais, seus anúncios. Me fala do próximo episódio de Quando o Som Bate no Peito. E é isso. Obrigado. Sempre um prazer, Sal, falando de Bob Dylan. Sabe que não existirá uma live sobre Bob Dylan sem a minha presença nesse canal, né? Não teve. Não é que nem do Pink Floyd, você não participou da primeira. Eu ia citar esse exemplo, mas no caso do Dylan é impossível, né? Se mudará a data, né? Se mudará a data. Se tiver marcado e por algum motivo do universo você não conseguir fazer, a gente muda a data para fazer contigo. Sim. Deu uma trancadinha, mas eu entendi. Sal, é o seguinte, ó, eu acho que o grande barato da gente estar falando desse disco realmente é apresentar um álbum. As pessoas que caírem aqui e assistirem a live vão talvez ter uma impressão mais cuidadosa sobre ela, porque é muito fácil a gente pegar um disco e dizer, o Dylan cantando Sinatra, você tá maluco. Próximo, entendeu? Então, não, olhem com carinho. Acho que é bacana entender esse espectro, essa linha do tempo até esse disco. O que esse disco percutiu na carreira do Dylan e o que a gente está ouvindo nesse álbum. Para mim, realmente ele é triunfal naquilo que o Dylan se propõe, de reinventar, de apresentar essas canções à sua maneira e de realmente nos emocionar, que é algo que o Bob Dylan faz com muita frequência. Então, tenho certeza que quem conferir essa live vai ouvir o disco de uma forma diferente. E quanto ao Som Bate no Peito, a gente está aí uma série de reformulações, voltaremos em março. A ideia realmente, temos um monte de ideias. Esse ano é um ano muito importante para mim, Sal, porque eu trago 1985 como marco inicial no meu envolvimento profundo com a música, né? Então, são 40 anos ouvindo música, escrevendo sobre música. Então, tem um monte de vamos dizer assim, de efemérides, de retratos daquela época que eu quero trazer para os podcasts esse ano. Então, quem acompanha Quando o Som Bate no Peito vai conferir certamente. Boa. Eu não sei se eu dei para você, né? A ideia que eu amaria, assim, não sei se vocês vão conseguir disponibilizar, mas amaria um episódio do Quando o Som Bate no Peito sobre os 80 anos de Sir Rod Stewart. Fica a ideia aí. Vai rolar. Fica a ideia. Querido, esse muito obrigado. Esse vai rolar e nós vamos levar o Lúcio Brancato para falar também. Sim. Não, é aquela coisa, não dá para falar de Bob Dylan sem Griggs e não dá para falar de Rod Stewart Face sem Brancato. Como ele fala, né? Muito bom. Querido, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que assistiram aqui a gravação desse bate-papo nosso. E a gente se vê aí a qualquer momento em edição extraordinária ou nas lives tradicionais de segunda a quarta. Diga lá, Márcio. Só dando um tchau pro pessoal aí. Até mais. Valeu, estou concluindo aqui. Tchau.